Salve, salve nação rubro-negra, Jesus com vocês mais uma vez. Um grande abraço para você que acompanha o nosso canal Mengão em Foco, né? Vou ajustando aqui um pouco a câmera, ajustando também juntamente o microfone, né? Esse nosso reinício, vou dizer assim, reinício do nosso canal e também podcast Mengão em Foco. Quero saudar você, amigo, amiga, torcedor do Flamengo que acompanha o nosso canal. Muito obrigado. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, ativa o sininho. Gosto de fazer um bate-papo, uma conversa, informações, notícias sobre o Mengão queridão. E hoje muito feliz, reiniciando, retomando, né, curiosamente, justamente no dia em que o Flamengo conseguiu um título importante, né? Um título importante sim, entre aspas, né? Importante dado o recente histórico do Flamengo de não ter vencido nada no passado. Quem acompanha o nosso podcast sabe disso, sabe desse retrospecto negativo, falamos podcast inteiro no passado sobre isso. Eu quero inclusive falar para a galera que está acompanhando pelo podcast, você acompanha a gente no Spotify, qualquer que seja a plataforma de podcast, quero primeiro pedir desculpas pela ausência, tive vários problemas pessoais, principal deles, obviamente, é a situação da saúde da minha esposa, que graças a Deus foi restaurada, está bem, passou por uma cirurgia e ainda bem que ela está muito bem, graças a Deus, e tenho mais tranquilidade para retornar aqui e fazer esse trabalho que eu amo muito, que é falar do Flamengo, que é comunicar e falar do Mengão queridão. Então, muito obrigado por você acompanhar nosso podcast. Se você, assim, estava triste ou chateado, desanimada por eu ter sumido do podcast, estou de volta e também estou no YouTube. Se você acompanha no podcast, quer ver a minha lata, né, que não é lá muito bonita, mas se você quiser me ver no YouTube, lá no nosso canal, @Mengão em Foco, acompanha no YouTube, inscreva-se no canal lá também, para não perder nenhum bate-papo, nenhuma conversa sobre Mengão queridão. Então, galera, hoje o Flamengo venceu, hoje 2 de março de 2024, tô gravando esse vídeo no dia 2 de março, para falar sobre o título que o Flamengo conquistou. Importante pelo fato, como eu falei aqui, que antes de falar um pouco sobre a minha vida pessoal, o fato do Flamengo ter, ali, segundo o Mauro César Pereira, 490 dias que não ganhava um título. Ano passado o Flamengo não venceu absolutamente nada, não foi campeão de nada, disputou, salvo engano, 7 títulos ali, entre finais, entre Mundial, entre Carioca, Supercopa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, o que mais? Copa do Brasil, ganhou nada, perdeu tudo, absolutamente tudo que disputou no ano passado. O Flamengo não conseguiu sair campeão e foi esse o motivo de muita decepção para nós, torcedores flamenguistas, né? Ficamos muito tristes, muito desanimados com o que aconteceu. E aí veio o Tite, né? Eu trouxe até informação, quem acompanha o podcast sabe, eu comentei sobre a chegada do Tite, o que eu esperava com a chegada do Tite e aquilo que eu esperava tem se concretizado. Aquilo que eu esperava não, que muita gente esperava, quem analisa futebol de modo sério, né? Assim, eu sou muito torcedor, torço muito pelo Flamengo, mas também eu tenho uma seriedade ao analisar o contexto, né, do futebol, o contexto de toda a situação. Então, quem analisa seriamente futebol, vê o que realmente, o que poderia esperar do Tite, não só poderia, mas como podemos esperar, porque a temporada está só começando. E esse título é muito importante, por quê? Porque o Flamengo, como falei, há muito tempo não vencia, não era campeão, e alguém pode dizer assim, mas poxa, foi só um título carioca, o Flamengo ganhou só o Taça Guanabara, na verdade, foi o Carioca, foi o Taça Guanabara, ainda tem o título carioca, gente. O Flamengo disputou esse campeonato até o momento. Vou até colocar na tela para vocês o SofaScore, colocar aqui pra gente ver aqui os números, né, os dados, né? Você pode acompanhar aí na tela, se você acompanha a gente no YouTube. Se não acompanha no YouTube, vai lá no YouTube que você vai acompanhar na tela os dados. Olha aqui, ó. Olha só o resumo do Flamengo no Carioca. Flamengo em primeiro lugar do Carioca, campeão Taça Guanabara hoje devido a essa primeira colocação com 11 jogos. Olha só o saldo de gols, né? 22, né, o saldo de gols, salvo engano, 22 e 27 pontos, tá? Assim, sobrou o Flamengo. Olha só aqui o scout do Flamengo. São 11 partidas, 23 gols marcados e 1 gol sofrido. Agora o detalhe, né? O Mauro César gosta de falar isso. O gol que o Flamengo sofreu no Campeonato Carioca não foi o time, não foi com o Tite, né, no comando, com o nosso grande Adenor, o Tite no comando. Foi inclusive o time de base, enquanto o Flamengo fazia a pré-temporada nos Estados Unidos. O time sofreu um gol, salvo engano, foi uma falha ali individual não sei se foi dos zagueiros, acho que foi o Noga, não lembro muito bem. Teve um zagueiro que falhou individualmente e gerou esse gol sofrido. Mas o único gol sofrido não foi o time do Tite. Ou seja, para você ver o nível
como está o nível, né, de defesa do Flamengo. Olha só, que absurdo, olha só que marca absurda, 22 gols marcados e um sofrido, 3 assistências. Alguém vai dizer mais assim, mas, pô, cara, pô, Jesus, mas tá falando aí de um campeonato carioca, são times fracos, times abaixo, o campeonato brasileiro nem começou ainda. Galera, por que é importante também a gente ressaltar essa vitória, esse título do Flamengo na Taça Guanabara? Ano passado a gente não ganhou nada. E tem mais, perdemos para quase todo mundo. Perdemos para times inferiores. E na própria Taça Guanabara e no Campeonato Carioca a gente passou vergonha nos últimos anos. Não foi nem só no passado, nos últimos anos a gente tem passado vergonha no Campeonato Carioca. Esse ano tá diferente, o Flamengo tá aí absoluto. Os números mostram aí como o Flamengo tá absoluto. Como a gente tem mostrado aqui os números, olha. Olha só quantos gols marcados, 23. E há quem diga que o time do Tite é retranqueiro. Né? O Tite teve até que responder em uma das entrevistas coletivas recentes, né? Teve que responder o jornalista quanto a essa questão de falar que ele é retranqueiro. Falou, mas como eu sou retranqueiro, começou a falar o retrospecto dele nos times que ele treinou, inclusive o Corinthians, que foi um dos times que o levou à seleção, pelo que ele mostrou, né, no Corinthians, sendo campeão, inclusive até campeão mundial. Ele mostrou o retrospecto, né, as goleadas, os placares. E aqui no Flamengo ele mostra isso também, olha, 23 gols, claro. Vai dizer, não, é porque no Carioca mas o Flamengo enfrentou o Vasco, enfrentou o Botafogo, enfrentou o Fluminense. Os 3 principais cariocas. Claro, nenhum deles foi assim um jogo lindo, bonito, maravilhoso. O jogo mais consistente, na minha opinião, foi contra o Fluminense. E a gente leva em conta outra coisa. O jogo contra o Fluminense, que foi o penúltimo jogo do Flamengo, antes do jogo de hoje, que deu o título ao Flamengo, foi um jogo, obviamente, que assim, foi um jogo em que o Flamengo já tá vindo numa construção. Então, assim, o jogo contra o Botafogo, contra o Vasco, a gente nem pode considerar tanto, porque assim, o Flamengo estava ali começando a sua caminhada, apesar de ter feito ali dos amistosos, foram os primeiros jogos oficiais do time que realmente o Tite está levando aí para ser o time considerado titular, que pode ganhar tudo, quem sabe, né? Ganhar tudo esse ano 2024. Então, assim, para você ver a consistência do time do Tite. Olha só o ataque, olha. Gols partida 2.1, tá? A gente tem que, inclusive, até nesse ponto também, a gente deve falar sobre o Pedro, daqui a pouco falar um pouco mais sobre o Pedro, né? O Pedro versus Gabigol, que está sendo muito comentado sobre isso. Gols de pênaltis, né? 1 de 3 pênaltis, nosso aproveitamento muito ruim. Gabi perdeu um gol e o Pedro também perdeu um gol de pênalti, tá? Só um convertido de 3. Tem mais escanteios, tal. Assim, tem muita coisa que você pode observar, analisar aqui. Ó, o Pedro, ó, o atacante Pedro, aqui o score, né? O Arrascaeta tem a maior pontuação, com 8.01. Em seguida vem o Luiz Araújo, 7.74. Matheus França, 7.70. Pedro, 7.63, o Everton, né, o Cebolinha, o Léo Pereira, que hoje marcou um gol de falta, algo que infelizmente não é tão comum a gente ver no Flamengo, jogadores marcarem gols de falta. O Carolino, né, o Léo Carolino, marcou aí um belíssimo gol de falta e assim, muito bem, bateu muito bem, mostra que realmente está treinando, está se preparando para isso. E eu espero que ele faça mais gols, porque quanto mais a gente aproveitar as bolas paradas, melhor ainda. E sobre bolas paradas, né, o auxiliar técnico do Tite, que é o filho dele, inclusive, ele é um responsável, né, por trabalhar a bola parada. E a gente percebe que o Flamengo tem evoluído muito na bola parada. As bolas paradas, tanto defensivamente como ofensivamente, o Flamengo mostra uma consistência. Claro, há quem vai dizer aí, mas ainda falta o Brasileirão, falta, claro, obviamente, vai treinar isso com outros times aí, de outros estados, né, brasileiros de todos os lugares do Brasil, enfim. Mas assim, é importante salientar que esse Flamengo que é campeão hoje, que muita gente questiona porque é carioca, assim, em jogos cariocas passou vergonha também. Levava gols de times inferiores, times que não eram os times de clássico Fluminense, Vasco e Botafogo. Tomava gols de equipes pequenas. Então, assim, o pessoal gosta de querer dar, assim, questão de demérito, mas é times pequenos, é times abaixo e tal. Galera, não importa. Aqui você tem que entender que o Flamengo está consistente, uma coisa que a gente não via há muito tempo. E agora eu quero falar um pouco sobre o Pedro, né, pra gente analisar essa questão Pedro versus Gabigol, gerou até polêmica, a gente vê o jornalista falando sobre isso, né, o Mauro César Pereira, que eu acompanho muito, fala muito sobre isso, né, ele comenta sobre essa questão aí tem uma propaganda aparecendo aí, né, ele fala muito sobre essa questão do Pedro, essa questão do Pedro, do Gabigol, que existiu uma torcida que é a favor do Pedro, tem outro que é a favor do Gabigol. Galera, independentemente de quem você goste ou não
o Pedro atualmente é o melhor atacante do Flamengo. Tem uma média, não só do Flamengo. Tem uma estatística, que no final, se eu lembrar, eu vou dar uma olhadinha. Tem uma estatística que fala que o Pedro atualmente é o atacante brasileiro, não sei se no geral, mas eu sei que no Brasil ele é o atacante com melhor média de gols. É isso aí, Pedro, o melhor atacante no Brasil nesse momento, com a melhor média de gols, o melhor. Ultrapassou o Hulk, ultrapassou o Endrick, uma série de atacantes aí. O Endrick a gente nem conta muito porque ele começou há pouco tempo, né, a pegar titularidade no Palmeiras. Mas assim, ele está acima de qualquer atacante atualmente no Brasil. Então veja, o Pedro é esse cara, olha só. Aqui as pontuações dele, né, o score dele aqui, vamos ver se tem alguma coisa contra as pontuações. Inclusive ele marcou hoje, né, um belíssimo gol, inclusive, que ele rouba a bola ali na área, né, ele rouba a bola ali numa saída de bola do jogador do Madureira, ele consegue roubar a bola de cabeça, tem recurso para tirar com a lateral do pé dele a bola do goleiro e faz um belíssimo gol, antes que a bola quique no chão. Assim, gente, é absurdo o que ele fez, né? Tá aqui, olha aqui, vamos ver aqui o mapa dele aqui, deixa eu dar um zoom, ver se fica melhor para enxergar, acho que foi pior, né? Vamos ver que isso fica melhor para enxergar. Eu acho que o zoom não ajudou muito não, mas vamos olha aqui na lateral aqui do seu vídeo pra gente ver, olha só. Jogos, 7 jogos, né, 6 como titular no Carioca, né? Gols, 7 gols, frequência 75 minutos, gols partida, 1 gol por partida, chute realizado por jogo 4.1, chutes no gol por partida 1.9, conversão de gols 24%. Claro, tem muito que melhorar, tem muito que melhorar. Teve um jogo em especial, no jogo passado foi retrasado, acho que foi retrasado, que foi, esqueci quanto foi o time lá. Não lembro qual foi o time que o Flamengo enfrentou no jogo retrasado, né? Que o Pedro foi o Boa Vista, né? Foi o Boa Vista. O Pedro perdeu muitos gols mesmo, assim. 2, 3 gols claríssimos que ele perdeu. Claro, tem que melhorar, mas, gente, ele tá com a média de 1 gol por jogo. Isso aqui é no Carioca, tá? No Carioca, salvo engano, ele tem 9 gols marcados, 8 gols marcados, né? Que eu acho que tá até desatualizado, se eu não tô enganado. Mas, assim, é absurdo o número do Pedro esse ano. Né? O Pedro tá, não só esse ano, mas até o ano passado, que o Flamengo não rendeu, os números do Pedro são números absurdos. Aí a pessoa vai dizer, mas é porque o Gabigol... porque... Gente, infelizmente, falo isso com tristeza, porque assim, eu gosto muito do Gabigol, quem não gosta? O Gabi é ídolo. Mas se infelizmente a gente for agora observar nesse momento agora, o Gabi tá muito abaixo. A gente não tem como a gente assim dizer, mas o Gabigol, não, a gente não tem como. Se eu mostrar pra vocês o score do Gabigol, claro, a gente vai levar em conta que ele não tá sendo titular atualmente e tal, mas olha só o score do Gabigol, né? Jogos, 8, né? Titular foi 2 jogos. Nos 8 que ele disputou, só 2 gols. Somente 2 gols. Assim, muito pouco, né? Pra alguém como o Gabigol, que a gente espera sempre, né, o melhor dele, né? Assim, dispensa comentários a importância do Gabi, né? No Flamengo. Mas, assim, infelizmente, né? Infelizmente, o que ele tem mostrado é muito abaixo daquilo que a gente espera dele. Né, assim, e a gente não pode, eu costumo dizer isso, que acompanha o nosso podcast, e sabe que eu gosto de falar muito sobre isso, que a gente não deve agir pela emoção, deve agir assim. Eu sou torcedor, sou apaixonado, mas a gente deve analisar também criticamente. O Gabi, desde ano passado eu critico muito ele nesse ponto. Tá muito mal, tá muito abaixo. Não representa o que a gente sabe que ele pode representar para a nação, que ele representou, né, como um grande campeão, um grande vencedor, um cara que define. Infelizmente, ele está num momento muito ruim desde ano passado e não mostra sinais de recuperação. Isso aí já traz algumas discussões, alguns comentários, né, se ele vai continuar a permanecer até o meio do ano. Ele tem ali contrato, pode já assinar pré-contrato, na verdade, a partir do meio do ano já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. E assim, pelo que ele demonstra, infelizmente, não está mostrando futebol, na minha opinião, naquilo que a gente pode observar em campo, mostrando futebol para renovação. Infelizmente, não é. A gente tem que analisar isso com cautela, galera. Ele quer receber salários milionários, salários até mais altos que ele recebe atualmente. Eu não vejo ele, sinceramente, com esse, assim, com essa, como é que a gente pode falar? Com essa moral, né? Com esse moral aí de pedir, de cobrar um aumento de salário e renovação. Infelizmente não tem como. Ele está muito abaixo. E alguém vai dizer assim, mas é porque ele só tem entrado no segundo tempo. Galera, lembra do Pedro? Pedro
desde que ele chegou, geralmente ele só entrava no segundo tempo. Os treinadores anteriores, geralmente, colocavam ele somente no segundo tempo. E quando ele entrava, mesmo no segundo tempo, às vezes faltando 20 minutos, 15 minutos para acabar o jogo, ele sempre deixava o dele. Teve um período, eu não lembro se foi com o Rogério Ceni em 2020 ou foi 2021, não lembro com quem era o treinador, qual o período, que assim, ele estava pau a pau com o Gabi. Só que detalhe, o Gabi era titular, ele só entrava no segundo tempo. Então, mesmo ele entrando no segundo tempo, ele conseguia competir no número de gols com o Gabi. Tanto é que isso rendeu para ele convocações à época e também rendeu convocação na seleção brasileira, por causa do ano que ele fez, 2022, salvo engano, 2021, com o Dorival Júnior. Então, assim, galera, é algo que a gente tem que analisar, a gente tem que ser crítico quanto a isso. Não é questão de escolher qual lado, qual jogador você é a favor, qual é contra. Não é isso. É você olhar o momento, olhar a atuação e ver que, de fato, o Pedro, ele merece titular pelo que ele tem apresentado, pelo que ele tem falado, pelo que ele tem mostrado, pelo futebol. Olha a média de gols dele, tá jogando muito. E assim, mostrando que quer jogo, que tem vontade, tá brigando, buscando. Tanto é que o gol de hoje mostra isso, que ele tava ali na frente da área, né, pressionando ali a saída de bola do adversário e conseguiu aproveitar a oportunidade. E na minha opinião, assim, acho que não só na minha, mas jornalistas muito criticaram a não convocação dele pelo Dorival Júnior, né? Ninguém entendeu, né? Por que ele não foi convocado? Se o Dorival quer testar novamente o Richarlison, outro jogador, enfim. Eu não quero entrar no mérito aqui de questão de seleção brasileira, mas assim, para o jogador é importante ser convocado. É importante porque para ele tem ali ele figura ali, né, no patamar, ainda mais ele que esteve na Copa do Mundo com o próprio Tite. Então, assim, gente, ninguém entendeu por que ele não foi convocado. Dado aí atualmente, ele está tendo bom, né, assim, claro, no Carioca e tal, beleza, mas desde o ano passado, né, ele mostra aí uma regularidade e é um atacante, assim, que pode ajudar muito a seleção brasileira. Mas, enfim, eu acho que até o torcedor Flamengo nem quer mesmo que ele seja convocado, mas só para você entender, assim, porque no momento o Pedro é o melhor e não tem discussão, infelizmente. O Gabi é ídolo. Sensacional, beleza, isso aí ninguém discute. Porém, infelizmente, nesse momento, o Pedro tem maior contribuição no Flamengo. E o esquema tático do Tite tem funcionado, né? A gente pode ver aí a consistência defensiva do Flamengo, o Flamengo consistentemente defensivo. Basta ver aí 23 gols marcados, um só sofrido. Galera, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. O Carioca, galera, a gente cansou de levar gol no Carioca. A gente tem uma consistência defensiva nunca vista antes no retrospecto recente. Até o JJ, a gente lembra que o Flamengo marcava muitos gols, mas sofria um gol ou outro. Tite não, ele é um cara consistente. Significa que a gente vai golear todos os jogos? Não. A gente pode ganhar de 1-0, 2-0, mas a consistência defensiva é muito importante. E tão importante que, assim, pode nos livrar até de, assim, nos levar a ser campeões. Lembra que lá quando ele chegou no final do ano passado, a gente chegou ainda a tentar figurar, a gente poderia ter aí conseguido encostar, né, no Botafogo à época, lá no Palmeiras também, devido à atuação. Porém, infelizmente, a gente tomou gols ali que prejudicaram, né, contra o Santos, né, que a gente estava com um jogador a menos, que não justifica, o Santos estava muito mal, foi até rebaixado. Contra o próprio Grêmio também, a gente pode ver essa questão toda aí, né, contra o Grêmio. Então, assim, são coisas que, infelizmente, a gente pode aí analisando, né, se o Flamengo tivesse sofrido aqueles gols, a gente poderia ter sido campeões, garantindo a vitória nesses jogos importantes. Então, assim, é fundamental a questão defensiva. Não basta só atacar, fazer gols. Tem que saber se defender. E o Flamengo, agora sim, com o Tite, mostra uma grande consistência defensiva. Na minha opinião, o Flamengo tem tudo para deslanchar. Esse Campeonato Brasileiro, né? Eu tenho acompanhado jornalistas que falam sobre isso. Eu também penso que o Tite é um cara que ele vai jogar nesse padrão que tem jogado. E quanto a isso, quem tem maior regularidade num campeonato igual o brasileiro tem grande possibilidade de ser campeão. Vide Palmeiras. Palmeiras ultimamente tem sido muito campeão brasileiro. Por quê? Porque tem essa consistência defensiva e, consequentemente, consegue aproveitar um jogo ou outro ali vencendo, né? Ou vários jogos vencendo, um outro perdendo ali. Mas por conta da consistência do Palmeiras, é difícil você conseguir vencer uma equipe consistente. Então, assim, o Tite trabalha, e eu vejo o trabalho do Tite muito parecido com o do Abel nesse sentido, nessa consistência, o que pode levar o Flamengo a ser um forte candidato a ser campeão brasileiro, fora, obviamente, Copa do Brasil, Libertadores, enfim, as competições que o Flamengo disputar esse ano. Parece que a gente tem muito mais oportunidade, mais chance de sermos campeões em relação ao que anteriormente a gente viu, infelizmente, nas situações anteriores, nos treinadores anteriores. Então, assim, eu estou muito empolgado, né, muito feliz pelo título
Taça Guanabara, não pelo título, porque o título em si não vale nada, vamos dizer assim, mas assim, por saber que esse time está competitivo. É um time que veio para disputar, para competir, para vencer todas as competições que disputa. Isso é importante. Um espírito de vencedor é importante. E parece ali, os técnicos anteriores que vieram ao Flamengo, não vou dizer que é culpa deles, né, obviamente, teve uma série de situações ali, mas parece que, enfim, nessa situação aí do Tite ter chegado no Flamengo, parece ter trazido de volta esse espírito competitivo, esse espírito vencedor. A gente vê os jogadores se movimentando em campo, disputando bolas, assim, tô falando aqui no geral, em todos os jogos que o Flamengo disputou até agora, que a gente tem acompanhado aí desse Campeonato Carioca principalmente, a gente vê jogadores com mais disposição, buscando, brigando, indo atrás e mordendo, beliscando contra o Fluminense. Foi um grande jogo, não deu chance pro Fluminense, ou seja, foi um time muito consistente ali, pegando o tempo todo, marcando ali, buscando. É um time que tem vontade, tem fome agora de bola. E o melhor de tudo, chegou o Matias Vinha, né? Vai chegar também o Léo Ortiz, foi anunciado já o Léo Ortiz para chegar agora no Flamengo. Então esse jogador vai contribuir muito, zagueiraço, o Léo Ortiz. Tende a ser a dupla titular, até pelo que tem jogado o Carolino, né? O vulgo Carolino, o Léo Pereira, assim, tem tudo para ser Léo Pereira e Léo Ortiz. São dois jogadores que têm uma excelente saída de bola e que podem contribuir. Fora o De La Cruz, que chegou aí com tudo, De La Cruz chegou jogando muito bem, mostrando aí a que veio, já mostrando aí bastante entrosamento, né? Já mostrando qual o ritmo, como é que ele gosta de jogar, qual é a movimentação dele em campo. Então, assim, são jogadores que estão contribuindo e vão contribuir bastante para esse Flamengo. Então, assim, galera, é importante demais o Flamengo ter jogadores dessa qualidade e que vão disputar a posição. Vê, hoje entrou o Bruno Henrique no lugar do Cebolinha. E depois saiu o Luiz Araújo, entrou o Cebolinha. Olha que disputa, a gente tem 3 pontas ali praticamente disputando posição dentro do time. Então, assim, é muito importante ter esse nível de competitividade. Porque não fica aquela coisa, o jogador ali não tem sombra nenhuma, joga como quer, do jeito que quer, se quiser, e fica por isso mesmo. Parece que isso está mudando e o Tite parece está trazendo uma nova cara para o Flamengo, que é assim, uma cara, vamos dizer assim, uma cara, né? Que um time que é muito promissor, parece um time que tende, como eu falei para vocês, como tenho falado, a buscar títulos, tende a ter mais fome, quem sabe ser campeão nesse ano de 2024. Já começou aí na Taça Guanabara, espero ser campeão também do Carioca, não que represente alguma coisa isso, mas é importante para mostrar que o Flamengo veio, chegou, que o campeão voltou de fato, para realmente mostrar que veio e para conquistar títulos esse ano 2024. Essa é a minha expectativa, essa é a minha esperança. O trabalho do Tite parece um trabalho muito consistente, um trabalho muito bom de bola parada, um trabalho mesmo assim, você percebe que a marcação mudou, a organização. No jogo de hoje, só para finalizando já esse vídeo podcast, você percebe que no final do jogo, eu percebi no jogo de hoje, em especial, por exemplo, você vê em alguns momentos que o Madureira tentava engrenar um contra-ataque, mas o time estava bem postado. Bem postado. E eu digo mais, não é porque era o Madureira. Não é. Porque assim, a gente cansou de pegar gols aí ano passado com times assim fraquíssimos. Levamos 2 gols, a gente lembra? Levamos 2 gols de um time de Série D ano passado. 2 gols de um time de Série D. Perdemos de 2-0 para um time de Série D. Fora outros jogos que perdemos para times rebaixados ali praticamente do Campeonato Brasileiro. Então assim, não é questão de o time ser um time inferior, não é isso. A questão é que o time está bem postado. Teve os lances aqui, o próprio time lá do Madureira tentava o contra-ataque. Quando o jogador conseguia acertar o passe, tinha um jogador do Flamengo ali já na cobertura, o jogador do Flamengo já ali fechando. Tinha até um lance que eu acho que foi... Não vou dizer que a zaga errou, porque a gente vê que a recomposição do Vinha prova que a zaga não errou, mas o lance ali que teve uma saída de bola errada do Flamengo, que o jogador, não lembra, o jogador do Madureira ia em direção à defesa. O Vinha, muito bem, assim, elogiar também a atuação do Vinha. Ele mostrou aí uma atuação muito boa, né? Claro que é só o primeiro jogo dele, assim, completo, né? Entrando o jogo inteiro. Segundo ele mesmo, está voltando de uma recuperação. Desde dezembro ele não jogava, então tá pegando ritmo aí. Mas veja, mesmo sem ritmo, ele fez uma recomposição muito legal hoje. É uma situação que o jogador estava lá do lado direito, ele veio do lado esquerdo, conseguiu interceptar o jogador Madureira e num carrinho seguro, né? Num carrinho seguro, tirou, evitou ali que o jogador do Madureira entrasse cara a cara com o Rossi. Então assim, gente, isso mostra aí que o Flamengo tá no nível de... assim, isso é um lance isolado. Durante todo o jogo, você percebe que o Madureira tentava engrenar um contra-ataque, mas sempre tinha alguém ali fechando, tinha alguém ali na lateral, ou um zagueiro mesmo estava ali
para interceptar, ou alguém no meio de campo, ou quando perdia a bola, sempre vão 2 ou 3 jogadores do Flamengo para fechar e não deixar, para não deixar o jogador adversário conseguir prosseguir no lance, na roubada de bola. Então é muito importante ver que o Flamengo está nessa pegada, né? Que o time tem essa, vamos dizer assim, tem essa identidade. E é uma identidade muito interessante que mostra que é o time que vem para ser competitivo. E eu quero saber a tua opinião. Você acompanha aqui no YouTube, coloque nos comentários qual é a sua opinião sobre esse jogo, sobre o Pedro, sobre o Gabi, sobre algum jogador. Eu não quis falar aqui sobre alguns jogadores, quis falar no geral aqui, vou falar mais vídeos, trazer mais vídeos aí falando, detalhando aí pontualmente situações que estejam acontecendo, ocorrendo, ou falando de jogador especificamente. Aqui eu quis só pontuar aqui sobre esse título, a importância desse título, né, da Taça Guanabara, e também aqui pontuar sobre o trabalho do Tite até agora, né, o que o Flamengo tem apresentado. E eu quero a sua opinião, o que você acha, você pensa sobre essa situação do Flamengo, a Guanabara, né, foi importante vencer, e por que foi importante vencer. Quero saber a tua opinião sobre esse assunto. Coloca aí a tua opinião aqui no comentário, compartilha com aquele amigo ou amiga que é torcedor do Flamengo, que quer acompanhar um torcedor apaixonado do Flamengo, como eu sou aqui, trazendo aquela informação do bate-papo. Você acompanha no podcast, aí ouvindo o nosso podcast, quero agradecer mais uma vez sua audiência, muito obrigado. Peço que você siga o nosso podcast também, compartilhe com aquele amigo ou amiga que adora, que ama o Flamengo e também quer ouvir boas análises. Um abraço, galera, vamos que vamos. E aí, o campeão voltou. Na minha opinião, o campeão está de volta. Um abraço, nação, Nações Rubro-Negras, e até a próxima.